Olá pessoal, tudo bem? Estamos entrando ao vivo aqui hoje para conversar com a Elis, né? Vai ser um papo muito bacana. Olá, Paulinho Robero, Maiara Ferrodrigues. Tudo bem, pessoal? Boa noite. O papo de hoje vai ser com a Elis Ângela Munhoz. Vai ser bem interessante ouvir um pouco da carreira dela, né? Vocês vão se surpreender. Vai ser bem bacana, né? Dá uns segundinhos que ela já vai entrar. E aí a gente já começa. E hoje esse episódio encerra, né? Essa temporada do Live Jur Talks. Eu espero que vocês consigam absorver bastante coisa aqui com o nosso papo de hoje. A Elisângela entrou. Deixa eu convidá-la aqui para participar. Adicionando. E aí a gente já começa. Oi, Elis, tudo bem? Olá, Fernando, tudo certo? Tudo certo, e com você? Boa noite. Boa noite. Boa noite para todo mundo que já está aí com a gente. Tá todo mundo, já temos aqui 9 pessoas nos assistindo, né? Aqui ao vivo, que bacana. Vai Legal, ser né? muito legal, ainda bem que a gente tem esse pessoal participando, né? A Graziela, da OAB de Campinas. Vai ser Legal. bem bacana hoje. Então, primeiramente, né, eu queria agradecer-lhes por você ter aceito esse convite, né, para participar desse Live Jour Talks de hoje aqui conosco. Vai ser muito bacana, sem dúvida, esse último episódio dessa temporada, né? E acho que a gente vai ter bastante alguns insights assim bem legais para passar para o pessoal, né? Então, obrigado por ter aceitado esse convite. Fernando, eu é que agradeço. Primeiro você, a gentileza do convite, né? É uma delícia esse espaço. Eu tenho acompanhado essas terças-feiras e seus encontros e tem sido bem especial, cada um deles. E principalmente também eu queria aproveitar e agradecer lá por abrir esse espaço para a gente falar sobre carreira jurídica, né? É tão importante a gente centralizar isso em um canal, um espaço para bater papo. Então, super obrigada a você. Ah, imagina, vai ser bem bacana. A Live Tour mesmo é muito gentil em conceder para nós, né? Isso, né? Esse projeto é muito bacana. E para quem ainda não conhece a Live Jur, vale a pena conhecer, né? Tem muitos vídeos, tem sobre todo tipo de tema, está hospedado na Live Jur, né? Então, conheçam, né? Não só de carreiras, como temas que nos ajudam a resolver os problemas do dia a dia, né? Eu tenho uma assinatura vitalícia, me consulto com frequência lá para ajudar a resolver os problemas da advocacia. Legal. Ótimo. Até o pessoal do Amazonas aqui, né? A Carolina da Comissão de Processo Civil, lá da OAB do Amazonas, da qual eu faço parte também, está participando, legal. Elis, para a gente começar, eu peço sempre, né, para saber um pouco do seu histórico, né, para saber, pô, como que você chegou e se tornou essa pessoa de sucesso com essa experiência, com essa bagagem, né? Eu sempre faço uma brincadeira de que não foi assim que você se formou no dia seguinte, você já é tudo isso, né? Aí queria que você contasse um pouquinho. Primeiro, eu acho que para chegar aqui foram muitos acertos e muitos erros, né? O caminho não é reto, é cheio de curvas, de meandros, né? E eu acho que passei por muitas curvas, muitos desvios de caminho, né, para chegar onde eu estou hoje. E eu acho que em um momento importante, assim, gostoso, um momento delicioso de carreira, eu acho que olhando por esse aspecto. Eu me formei lá no Direito São Bernardo, adoro falar isso, né? Eu sou do ABC, eu tenho esse carinho muito grande pelo ABC. E quando eu me formei, eu tinha algumas dúvidas dentro do direito. A gente nunca sabe exatamente qual é
a área que a gente vai atuar. A gente gosta de uma coisa, não gosta de outra, mas quando vai ver na prática não é exatamente aquilo, né? Na época de faculdade eu fiz estágio no Ministério Público Federal, tive uma parte muito grande ali em participar de gabinetes, de discussões interessantes que a gente não tem no dia a dia. Por exemplo, previdenciário, que é uma área um pouco mais difícil assim, para a gente atuar, para a gente encontrar estágio e tal. E eu tive essa sorte. Trabalhei com uma procuradora da República que me trouxe uma visão muito humana do direito. Isso foi super importante para a minha formação. Tá bem o áudio? Tá ruim? Como é que tá o áudio? Ele está oscilando, na verdade. Eu acho que pode ter algum momento que já fique tampado o buraquinho do microfone. Pode ser, deixa eu tentar mexer aqui em alguma coisa. Vamos ver se melhora agora. Vai me dando sinal, por favor. Tá ótimo. Bom, e aí, formada, eu trabalhei muito tempo no sistema financeiro, tá? E lá foi minha experiência mesmo. Trabalhei lá, na época, minha experiência foi em direito trabalhista, nada a ver, assim, hoje, com a minha realidade de hoje, nada a ver mesmo. Mas foi super importante no sentido de preparação com relação à audiência, instrução de processo, produção de provas. Então, foi muito importante aquilo ali. E eu acabei fazendo uma pós em gestão, advogado não é treinado para gestão. E aí eu fui fazer uma pós em gestão que eu acho que fazia sentido para mim como profissional. Bom, finalmente em 2007 eu recebi o convite que mudaria a minha carreira e me traria até onde eu estou hoje, né? Eu recebi um convite para participar de um projeto muito importante, eram as primeiras ouvidorias bancárias. Legal. A gente não sabia o que era ainda, né? Era uma coisa muito incipiente, era a primeira resolução do Banco Central a respeito de ouvidoria bancária, porque naquele ano o STF decidiu que os bancos deveriam se adequar ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor. E eu falo que aquilo ali me trouxe até aqui, então esse convite de 2007 me trouxe até aqui, porque na prática, dentro do sistema financeiro, eu comecei a experimentar o direito do consumidor, que é a minha grande paixão, e também a mediação de conflitos. Eu me tornei relações institucionais da instituição que eu trabalhava, então eu fazia a interface entre o banco e o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, tentando construir um diálogo. Então, eu comecei primeiro a atuar como mediadora, e aí depois eu fiz uma formação de mediadora, né? Eu sou mediadora de conflitos. Fui fazer o meu mestrado, e meu objeto de estudo foi a mediação de conflitos. E hoje Legal. eu sou advogada e mediadora de conflitos. E professora também, né? E professora. Ah, legal, bacana. E é muito interessante, né? Porque o que a gente busca é exatamente isso, né? Trazer opções de carreiras que repogem aquele comum do escritório da advocacia ou então do advogado interno da empresa, né? E poder falar com alguém que tem uma carreira que vem, por exemplo, da mediação, que é algo que refoge desse núcleo comum, é muito legal, é muito interessante, né, para quem está nos assistindo, né? Mas é muito legal isso tudo que você passou, né? E como você chegou a ser essa mediadora, professora e advogada que você é hoje, né? Mas o que aconteceu lá dentro, né? Quando você tomou essa decisão de abraçar, ir para a ouvidoria, ou então, que você deve ter recebido outras propostas, né? Você falou, não, quero continuar trilhando esse caminho, né? Isso aconteceu? O que passou na cabeça? Como que foi essa tomada de decisão? Nossa, Fernando, eu acho que assim, uma das coisas mais interessantes é que assim, a gente sempre parte da premissa, e eu ouço isso muito fora, mas principalmente na sala de aula, né? Que para ser advogado tem que ser litigioso.
né? E a gente entende, os alunos entendem que estão sendo treinados para o litígio, e eu não tiro mérito, na verdade, eu acho que a nossa estrutura de formação de advogado, né? As pessoas enxergam o advogado como um grande litigioso, alguém que saiba brigar, você quer contratar um cachorro bravo para te defender, né? Então, eu acho que é muito esquisito falar assim, não, vou praticar a mediação dentro da advocacia. Parece algo que talvez não harmonize ou esteja mal colocado, digamos assim, né? O que Uhum. aconteceu comigo é que a mediação de conflitos, ela aconteceu na minha trajetória. Eu não escolhi, aconteceu. Em determinado momento da minha prática profissional, o que eu percebia? Que eu conhecia muito do sistema financeiro, que eu conhecia bastante de direito do consumidor, já tinha muito tempo de prática e tal, mas tudo aquilo que eu sabia do sistema financeiro, que eu via que estava acontecendo no sistema financeiro, e que eu tentava levar para o sistema nacional, para os consumidores, para os meus pares, assim, fora, digamos assim, no mercado, eles me achavam louca. Da mesma forma, tudo que acontecia no mercado e que eu tentava internalizar para o banco, explicar para o banco, mostrar como a gente estava ofendendo a regra ou não atendendo o consumidor, eu continuava sendo entendida como uma louca, né? Então, ali eu percebi que faltava alguma competência que eu não tinha aprendido ainda na cadeira escolar. Seja no curso de Olha, Direito, seja no curso que eu fazia. que interessante. Que interessante. Então você teve, desculpa interromper bem no meio, acho que era essa parte mais importante, né? Mas você conseguiu ver então que havia algum problema e que esse problema estava numa falta de uma capacidade sua. Falou, pô, peraí, deixa eu analisar, deixa eu investigar o que é isso que falta para buscar virar uma expert também nisso para conseguir linkar esses dois mundos. E se Foi acertou, exatamente. né? Pelo visto, né? Porque é muito fácil errar, né? Quando nós olhamos com os nossos óculos, né? E a gente está dentro de uma ilha, a gente não sabe que está numa ilha, né? Pô, mas você conseguiu ter essa sobriedade para ver que era essa a mediação que faltava. Eu acho que, na verdade, o que eu percebi ali, naquele momento, né, o insight que eu tive, assim, é que a técnica me foi ensinada, né? Eu sempre adorei estudar, ler, isso tudo me foi ensinado, ótimo, tal. E eu sempre digo isso, né? Nós somos muito técnicos. E é muito bom, nós precisamos de profissionais muito técnicos. Mas o que a gente não pode, e aí eu vou falar especialmente da nossa área, que é o direito, a gente não pode esquecer que diante daquele problema que nós estamos enfrentando, existem seres humanos ali. Então sempre foi essa a minha perspectiva, né? Olhar por um outro olhar nesse sentido. Assim. Então, pegar um código civil, um código de processo civil e fazer uma leitura e achar a melhor solução jurídica, os advogados são competentes para isso, né? O que nos diferencia na verdade, como a gente faz isso com o nosso cliente. Como a gente tem essa relação, esse cuidado com o cliente, né? E ali, naquele momento, o que eu percebi, eu realmente conhecia bem a técnica, mas o que talvez me faltava era a forma de comunicar, a forma de estabelecer as pontes, né? Sendo muito técnica, o famoso juridiquês que a gente precisa, não me ajudava a estreitar relações. E foi por isso, essa foi a porta que foi aberta para mim na comunicação. Então, quando eu estudo mediação de conflitos, eu sempre estudo e analiso pelo viés da comunicação, né? Putz, que legal, hein? Que bacana. Legal, que a mensagem tem que ser colocada de uma forma para aquele que vai receber consiga entender a mensagem, né? E não a forma que está na nossa cabeça, né? É bem por aí, Pô, isso mesmo. que difícil. Então, só para recapitular, né? Me conta se eu estiver enganado aqui, né? Mas a gente já passou por dois insights, né? O primeiro deles foi que você percebeu que havia uma falha na faculdade de Direito, que é a que não ensinava a gestão,
né? Pelo menos não é uma falha, né? Mas é que a faculdade de Direito não possui esse pilar de ensino, né? E aí você foi fazer já então uma pós em gestão. E o segundo foi de nada adianta eu saber ler, estudar muito bem, que isso é ensinado mesmo, se eu não conseguir fazer com que a mensagem penetre na cabeça de quem deve recebê-la. É isso? Então a gente tem dois insights já para as pessoas? Pois é, Fernando, olhando, te parafraseando, aproveitando a tua forma de abordagem, né? Eu brinco muito em sala de aula que o advogado, ele aprende direito civil 1, 2, 3, 4, 5, processo civil 1, 2, 3, 4, direito penal 1, 2, 3, mas ele não tem uma formação de gestão, abrir um escritório, formar uma carteira, fazer uma gestão financeira. O advogado, na formação que nós temos no Brasil, não é treinado, não é ensinado a ele isso, né? Esse é o primeiro aspecto. Então, ou nós temos, e eu tive a honra de ouvir grandes empreendedores semanas atrás que você trouxe para conversar aqui, né? Pessoas que foram procurar uma formação extra, né? Eu, por exemplo, acabei indo procurar. Realmente, eu sou uma empreteca hoje, assistida pelo Sebrae São Paulo, né? Isso é muito legal, porque assim, eu olho o meu negócio como um negócio. Não dá para eu olhar para aquele processo e tocar aquele prazo. Advogado toca o prazo, a audiência que eu tenho amanhã, o recurso que eu tenho para amanhã, e ele não consegue olhar para o negócio dele com o carinho que um negócio precisa. E é por isso que eu fui fazer uma pós em gestão. Então, fui buscar mais, beber outras águas de outras fontes, né? Hoje eu falo o grande parceiro é o Sebrae São Paulo. Mas, além disso, nós, advogados, somos treinados para o litígio, para ganhar um processo, para brigar, para sermos cachorros bravos, né? De novo. Sim. Então, para mim, são esses dois aspectos que eu acho que a gente precisa olhar com mais carinho no nosso advogado recém-formado. Ah, legal. Um curso que eu sou louco para fazer, mas ainda não tive coragem, é o Empretec da Sebrae. Eu acho que deve ser incrível. Assim, todo mundo que eu conheço que fez sai de lá com uma outra cabeça, né? Então já são 3 insights hoje, hein? Bacana. Então, bem legal, bem legal. E essa visão mesmo, né, Elis? A gente tem que mudar, a gente tem que entender que a advocacia mudou, né? Não é mais como quando a gente tinha o chefe, quando nós fazíamos o estágio, né? Hoje se fala muito em user experience, né? Na experiência do usuário, e pô, a gente tem que entender e adaptar isso para a advocacia. Não basta ser ótimo no processo, ser ótimo na condução do processo de litígio é pré-requisito. Mas não é o que faz diferenciar mais, né? Algumas semanas atrás entrevistei o professor Adonias, né? Lá da Federal da Bahia, Conselheiro Federal da Ordem. Pô, super envolvido. Meu, um pilar super forte dele, acho que você assistiu, né, uma parte dessa live, foi falar sobre a comunicação com os clientes, o quanto isso é importante, né? Isso está dentro do empreendedorismo na medida em que não é simplesmente buscar novos clientes. Não, mas espera aí, dentro desse cliente, será que eu não consigo atendê-lo melhor? Em outros segmentos lá dentro também? Né? Como que eu faço isso? Como eu torno o meu cliente a minha propaganda? Né? E, pô, a gente tem que absorver. Não existe como não absorver coisas que envolvem o empreendedorismo na advocacia. Se a gente não fizer isso, a gente vai se afogar. E aí, Fernando, eu acho que eu queria diferenciar duas coisas. Aliás, eu vou até aproveitar o gancho da a psicanalista Alígia Cavaleiro, lá de Curitiba, que está online aqui, ela colocou uma deixa aqui, eu vou aproveitar a deixa dela, né? Eu acho que quando eu falo dessa questão da mediação de conflitos no direito, nas relações sociais, eu olho para o advogado e quando eu escolhi, eu falei, né? Eu acho que advogado não é litigioso, advogado não tem que ser o que vai fomentar briga, né? Então, para ser advogado tem que ser briguento? Eu entendo que não. Advogado tem que gostar de solucionar problemas, né? Esse é o aspecto. E aí, como você soluciona os problemas, eu acho que é o grande diferencial de um profissional para outro, né? A gente está numa nova sociedade, precisamos olhar essa sociedade com outros olhos, prestar um serviço mais adequado a essa sociedade. Mas aí, duas coisas, né? A primeira é a seguinte:
É lógico que para nem todo cliente, nem todo processo cabe a mediação, isso é um fato, tá? Então, assim, para alguns processos realmente vai caber um outro tipo de profissional, uma outra abordagem, e isso é verdade, assim, isso é um fato. Da minha experiência, e a minha área forte é o direito civil, direito do consumidor e direito de família, toda vez que eu vou fazer um divórcio, é natural que eu entenda que aquela história, aquele problema tem uma história. Então, eu acho que Uhum. para esse caso a mediação cabe, para outros não. Essa é a primeira separação que eu queria ter. Agora, a segunda, aproveitando o insight aqui da minha colega Liz, é o seguinte, que depois que eu estudei tanto a comunicação, né, lógico que quando eu termino o mestrado em comunicação e semiótica na PUC, fica uma outra angústia para mim, que é o que eu às vezes escorrego na psicanálise, eu tenho uma extensão em psicanálise também, é porque a gente tem uma dificuldade hoje com escutar, né? Então, a gente também tem problemas com a escuta, com essa disposição para escutar, a disposição com o outro. Então, quando eu olho para o profissional do direito, o advogado, o que eu entendo é que se ele conhece a questão da comunicação, se ele é sensível à questão da mediação, ele sim pode prestar o melhor serviço para o seu cliente, abrir novas portas. Ah, legal. Só. Não, bacana. Não, é isso mesmo. Concordo totalmente com você. E deixa eu te perguntar uma coisa, Elis. Você já falou de alguns skills aqui, né, que você desenvolveu e que não aprendeu na faculdade, porque não está na matriz curricular, né? Você tem outros que você poderia nos indicar? Você falou sobre a questão da gestão, você falou sobre a mediação, né? Skills que você viu que eram importantes para você desempenhar melhor o seu trabalho e que também acabaram, né, em última análise, alterando ou dando uma guinada, né, na sua carreira. Né? O que mais você vê assim que você passou, que você desenvolveu? Qual foi a importância de desenvolver habilidades, né, de estudar e conhecer coisas novas? Foi determinante, Fernando, começa por aí, né? Realmente eu acho que foi determinante. É, eu volto muito para a questão, e é o meu exercício em sala de aula, né? Eu acho que essa questão da escuta, eu falo muito da alteridade, de entender o ponto de vista do outro, né? A gente Uhum. precisa exercitar isso. E na faculdade não é um ambiente, a nossa sociedade não é propícia para isso, né? Então eu acho que quando você consegue olhar além do que, ouvir o que não é dito, né? Olhar aquele problema, muito além do problema. Eu me recordo uma época em que eu estava montando, eu era responsável por montar uma equipe no escritório, né? E era exatamente para trabalhar era um núcleo de mediação, né? E eu me lembro que na seleção dos estagiários e dos assistentes, dos advogados ali, a minha pergunta sempre era a mesma, assim, olha, eu sei que você sabe a lei, eu sei que você conhece o problema, você sabe os caminhos, mas assim, qual é a tua tolerância para o ser humano que vem junto? Porque eu acho que isso é realmente determinante, né? Para você olhar para a advocacia mais adequada a este momento que a gente vive, né? Novamente, nós somos muito técnicos, nós precisamos de técnico, todo mundo quer dar na mão de um bom técnico o seu problema. Mas as pessoas a gente precisa trabalhar, cuidar como pessoas, com o cuidado que o ser humano precisa. Sim. Isso é importante, né? Entender isso, né? Que não é mais um processo que está entrando, né? Mas que é um problema de alguém. Alguém pessoa física, alguém pessoa jurídica. E ninguém gosta de problemas. Só o advogado. Exatamente. Quando Só o me falam que advogado gosta, né? falam que advogado tem que ser litigioso, eu digo, peço desculpas, eu discordo. Eu acho que advogado tem que gostar de montar quebra-cabeça. Você não concorda? Sim. Inclusive, enquanto estava falando isso, me veio algo na cabeça que foi um ex-chefe meu teve um momento, né, e pô, ele me ajudou a desenvolver habilidades assim muito importantes, né, de coordenação, gestão de equipes. E eu perguntava para ele, pô, mas vem cá, e você? O que que você estuda? O que que você desenvolve? E ele falou, algo a que eu me dedico, estudo, de estudar, é criatividade. Aí eu falei, não fez sentido para mim quando ele falou isso. Criatividade, você tá louco? Você é advogado.
Você tem que estudar como você vai captar mais clientes, como você vai aumentar o faturamento, como você vai tal, você é o dono do escritório. E falava, não, é a criatividade, eu quero poder resolver os problemas de formas mais simples, mais elegantes, que tragam uma felicidade ou uma satisfação maior, né? E ele falou isso, e ele realmente se dedicava, ele colocava horas na agenda para isso. Caraca, não fazia sentido. Mas aí a gente vê que é isso mesmo, né? Como solucionar o problema da forma mais agradável para todos e que se puder ser evitado o poder judiciário, melhor, né? Ah, com certeza, com certeza. Ah, É quando eu preciso da economia processual, né, que a gente aprende tanto na sala de aula, mas como é que a gente faz isso na prática, né? E, aliás, eu não tenho nenhuma perspectiva que os casais me procurem que eles vão voltar a viver juntos. Só que eu vou tentar transformar aquele divórcio no menos traumático para todos, né? Quantas crianças são traumatizadas, quantos adultos ficam traumatizados porque passaram por um divórcio, né? Então, como é que a gente consegue fazer isso de uma maneira diferente? sim, exato. A normal a gente já sabe o que acontece, né? Tá aqui, buscar uma alternativa não pode ser bom? Pois é, pois é. E aí, Fernando, uma grande alegria, acho que nesse momento de vida, eu acho que eu tenho duas grandes alegrias profissionais, né? A primeira é que hoje, 20 anos depois de formada, eu entro em sala de aula para dar estágio de prática de mediação e arbitragem. Ou seja, 20 anos atrás, que eu não estive em sala de aula, que eu tive que procurar depois, era um assunto que no direito era muito, nem é, eu não vou nem dizer que era incipiente, tá bom? Então, assim, hoje, 20 anos depois, eu entro em sala de aula para preparar os advogados, futuros advogados, a aplicarem a mediação, a conhecerem a forma de mediar o conflito. Então, essa é uma grande alegria para mim, acho que olhando para este momento de vida meu. Sim, isso é bem bacana, né? Ver o crescer e ganhar maturidade, né? Ficando mais madura, mais responsável o tema, a matéria, né? A ciência, né? Isso é legal mesmo. E, né, para quem não sabe, eu conheci a professora Elis lá na FMU, né? Quando dava aula na FMU. E, pô, toda vez que eu pegava uma turma que a professora Elis também dava aula, nossa, os alunos rasgavam elogios, assim, né? Então, pô, acho que a sua paixão pelo tema, ela é percebida por todos, assim, né? Isso facilita a fazer com que todos absorvam, né? Então, legal. Olha lá, o pessoal já comentando aí. Excelente professora. Não é porque é mediador que é bonzinho, eu não sou fofa nem nada, mas assim, a Não, gente tenta exato. transformar tudo isso. Deixa de DP igual, né, se não estudar. Mediação Uau! não quer dizer passar, né? Mediação quer dizer estude para mediação. Ah, legal, bacana. E deixa eu perguntar outra coisa, Elis, por favor, que a gente está aqui, acabou de dar 30 e poucos minutos, né? Então daqui a pouco eu começo a ficar com medo do Instagram nos cortar, então eu fico meio ansioso já, né? Hoje, como você diria que é sua rotina, né? Ao que você se dedica hoje para as pessoas entenderem assim quem que é a Elisângela e o que que ela faz. Basicamente, além das rotinas, eu de uma mulher, né? Eu não tenho vergonha de falar, eu sou dona de casa, eu adoro tudo isso, mas assim, ajustei a minha dinâmica para que ela pudesse me viabilizar todas as coisas que eu gosto de fazer. Profissionalmente, em especial, eu me dedico a dois temas, eu diria assim, tá? Um é advogar, então, assim, eu tenho os meus clientes, adoro, né? É o que eu gosto de fazer. Leciono. E quando eu falo que eu leciono, é um guarda-chuva grande. Eu, além de dar aula na FMU, né, que é onde a gente se conheceu, em sala dos professores, né, eu também trabalho como consultora em educação dentro da Federação dos Bancos. Afinal, eu fiquei 15 anos no sistema financeiro, né. E lá, além de dar aula também, preparar conteúdo didático, preparo treinamento, atendo demandas específicas e eu não sei se todo mundo sabe, mas a Federação dos Bancos, ela tem uma escola, que é o Instituto Febraban de ensino. E eles trabalham com consultores especializados em alguns temas. Então, lá eu sou especialista em mediação de conflitos e em direito do consumidor. Ah, legal.
Bacana, interessante. Então, esses são os dois pilares, assim, né, do labor, do trabalho, né? Pô, Exatamente. bacana. E na mediação, assim, né, que é algo que você também faz, acho que o pessoal deve estar super empolgado aqui, feliz, né, com essa live, se perguntando, pô, beleza, eu acho incrível isso também. Como, o que que eu tenho que aprender? Como eu aprendo? E que espaço tem na mediação? Olha, talvez eu não tenha a resposta tão sonhada assim, né? Mas eu digo, aliás, eu tenho muito aluno aqui online, eu acho que eles vão reforçar assim. Eu digo que talvez eu perca o meu emprego quando eu tenho que falar sobre isso, tá bom? Por quê? Porque, primeiro, assim, para você treinar ou aprender a mediar, na verdade, você precisa trabalhar algumas competências, principalmente comunicação, estudar tecnicamente a questão do conflito, o conflito social, né? E para isso nós temos formações específicas. O importante é que se o profissional quiser trabalhar no judiciário, né, trabalhar dentro do judiciário como mediador, ele precisa fazer um curso, ter um reconhecimento pelo Conselho Nacional de Justiça, tá? Isso é a parte técnica burocrática. Mas eu, Elisângela, né, e essa é a piada que os alunos sabem, né, que eu sempre faço, eu acredito hoje que não existe mais um mediador do conflito. Então, eu acho que um advogado pode ser um mediador, um pai pode ser um mediador, um engenheiro, um gestor, um professor pode ser um mediador. Então, eu acho que a figura da mediação cabe como uma competência de um profissional contemporâneo, digamos assim, que ele saiba, além de ser técnico, se comunicar. Ter a paciência com esse ser humano que está à sua frente, né? Então, quem quer, a gente tem uma tabela de honorários estabelecida, é estadual isso, cada tribunal tem o seu, tal. Mas eu, como advogada, não posso, eu cobro os meus honorários e atuo como mediadora na tabela da OAB, honorários advocatícios. Ah, legal, bacana. Me diz se eu vou falar uma besteira ou se pode fazer sentido, né, isso. Que o trabalho, assim, da mediação, né, como você disse, pode ser realizado por qualquer pessoa, né, muito melhor se desenvolver as habilidades técnicas para isso, mas em última análise, a gente, de vez em quando, a gente acaba mediando conflitos durante a vida, né? Você acha que é correto dizer que para a mediação, a escuta ativa, né? As pessoas querem falar e mais do que falar, serem ouvidas. Você acha que isso é uma habilidade assim imprescindível? Eu acho que sim, quando você olha ali no hall das ferramentas, dos skills, né, a escutativa, né? Eu tenho dito muito a questão da paciência, né? A questão da paciência. Todo mundo quer falar, todo mundo quer falar. É incrível isso. Aliás, as redes sociais estão aí para as pessoas jogarem as suas opiniões, né? E pouca gente tem a paciência de ouvir. Então, eu acho que a mediação, e é um dos grandes desafios do advogado que atua como mediador, né? É lógico que o seu trabalho talvez demande mais tempo, para você converter um divórcio litigioso em um consensual requer tempo, paciência do profissional. Então, é um grande desafio, por isso que eu sempre trago a palavra paciência para mediação. Entendi. Pô, legal, hein? Bacana. Não tinha pensado sobre essa perspectiva, né? Por isso que é bom entrevistar gente inteligente de sucesso, né? Pra gente aprender junto, né? Não é só o pessoal que assiste e o entrevistador também aprende. E aí eu aprendi muito ao longo aqui de todo esse Live Jur Talks. Pô, bacana. E então você acha que o advogado, como que ele pode fazer isso acontecer? Além do tribunal, né? Como que, beleza, eu entendi, mas existe alguma forma, existe algum jeito, ou é uma sensibilidade assim de falar, puxa, talvez tenha algo aqui que eu consiga trabalhar para tentar evitar um litígio e resolver na mediação. E como que o advogado, ou o operador do direito, na verdade, como ele consegue se remunerar para isso? Eu acho que a questão da remuneração, Fernando, aí olhando de uma forma empreendedora, olhando para o negócio, né? Que eu acho que esse é o meu aspecto. Uhum. Quando eu penso em remuneração,
são vários aspectos da precificação do nosso serviço, né? Tem uma tabela lá da OAB, é lógico, mas é óbvio que assim, a confiança que você transmite no seu cliente, né? A forma como você se posiciona, a relação que você estabelece com o seu cliente é determinante para a precificação do seu serviço. Então, esse é um ponto, né? As pessoas que percebem, é o teu grande valor agregado. A gente tem valor agregado que oferece para o mercado, né? Todo mundo, todos os advogados advogam, cada um tem o seu valor agregado. Então, acho que quando eu falo de precificação, eu estou falando disso, tá? E aí a pessoa sabe que vai ter um advogado que vai ter paciência de explicar o que está acontecendo, sabe? Porque advogado gosta muito de falar pouco com o cliente. A gente usa expressões do tipo, o juiz sentou em cima do processo, espere, como se isso explicasse alguma coisa para o cliente. E aí o cliente entende que aquele serviço que está sendo prestado é caro, por quê? Porque o advogado não explica o que está acontecendo, o advogado some, o advogado... Então, a questão de precificação tem essas questões, tem esses aspectos intangíveis, né? Esse é um ponto importante. Agora, a pessoa que quer trabalhar com mediação... Eu simplifico, e assim, perdão, a minha simplificação é para que seja viável. Eu acho que todo mundo pode. Todo mundo tem competência cognitiva, ou a grande maioria tem competência cognitiva para agir como mediador. Tem um livro muito importante, quando a gente vai falar de comunicação, né, que ele tem um verso e ele pergunta assim, é mais ou menos assim, né? Tuas palavras atiram pedras ou constroem pontes, né? Então, eu acho que mediar, seja em qualquer situação, é você ter um botão aqui ligado. O que eu vou falar vai atirar uma pedra ou vai construir uma ponte? Então, quando a gente liga este botão, e uma das coisas mais legais da mediação é que você tem que falar pouco, assim, no sentido de dar sugestões. O mediador não dá sugestões. Então, é você estar alerta. Deixa a pessoa falar. Ouça ela. Faça as perguntas certas, contenha-se, né? Então é ligar um botão. Eu acho que ligar o botão é a grande sacada. Legal. Nossa, que rica essa live, né? Muito bacana. Pô, obrigado. E você tem alguma dica, assim, para dar para o pessoal? Como você vê a mediação daqui a alguns anos? E só antes de você responder, me desculpa mais uma vez em intrometer, né? A professora Fernanda Tartucci tem um livro no qual ela trata de mediação também, né? Ela é muito entusiasta do tema, né? Então, acho que vale a pena buscar ler quem escreve sobre mediação, né? Aprender com você, com a professora Elisângela, ler os livros que estão aí, né? Se dedicar, né? Acho que isso ajuda, né? A abrir e expandir os horizontes. A professora Tartucci, ela é inspiradora, poética, dessa maneira. Ixi, Elisa, deu uma travada aqui, desculpa. Pode, acho que... Eu falei que a professora Tartucci, ela é muito poética na abordagem da mediação, ela é inspiradora mesmo, né? A Fê é incrível, assim, né? Tipo, tudo, né? Tudo que ela se dedica dá certo, cara. Ela é gente competente, é outra coisa, né? Queria eu poder ser assim, né? Opa, muito bem. Tem que aprender, né? Tem que aproveitar isso para aprender, né? Isso que a gente faz, né? Legal, mas então, e o que você acha, então? Como que a pessoa tem que... O que ela busca? Assim, ó, pontualmente, o que quem está ouvindo e quer fazer agora a mediação vai desligar super empolgado com a live e vai buscar o quê? Qual a sua primeira dica, assim? Converse com alguém e escute o que ela tem a dizer. É difícil, Fernando. Eu acho que, assim, de novo, eu não estou falando do advogado, eu estou falando de qualquer profissional, né? Eu acho que, assim, existe muita coisa na internet, muito livro, muito material, muito YouTube, há muita coisa, né? Eu acho que se eu pudesse indicar um livro, eu indicaria o livro Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, que eu acho que ele é transformador para a comunicação humana, e aí não importa se é advogado, professor, administrador. Acho que se alguém quer um livro, seria este o livro. Repete para o pessoal não esquecer. É o CNV, né? Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Anotaram, pessoal? Eu acho que esse livro está disponível na Amazon, né? De forma digital, se não também tem fisicamente.
Baita dica, hein? Baita dica. Elis, a gente está chegando muito próximo do fim, né? E eu fico com esse receio da gente ser cortado. Então, eu queria agradecer por você ter aceito esse convite. Sem dúvida, foi uma entrevista que foi muito rica para quem assistiu e para quem vai assistir depois, né? Porque esse vídeo vai ficar salvo no IGTV. Pessoal, divulguem para seus coleguinhas, principalmente por conta dessa dica final, né? E então, primeiramente, obrigado. Valeu, foi muito legal, foi muito bacana. Eu é que agradeço de novo o canal, você, Fernando, pela gentileza do seu convite. Sempre é muito bom conversar com você e a gente dividir essa conversa, foi uma delícia. As pessoas que participaram agora, quem vai assistir depois, obrigada pelo carinho, né, de estar aqui com a gente, de compartilhar este momento, né? Que possamos transformar os problemas sociais, né? Que possamos ser solucionadores e não fomentadores de problemas sociais. Sim, legal. E agora, se me permite só um segundinho, vou agradecer, né? Fazer um agradecimento especial à Live Jur, porque esse é o último episódio que eu participo como entrevistador, né? Como host. Foi um super projeto legal. Acho que agregou muito para todo mundo que assistiu. Eu aprendi caminhões de sabedoria, né? Que foi passado aqui. Então, agradecer ao Du, né, o Eduardo Dovandi, ao pessoal da Live Jur por essa oportunidade. E, sem dúvida, já é um legado da Live Jur que fica, né? Já é um conteúdo super bacana, além de todos que eles já possuem, né? Eles são uma plataforma para democratizar o acesso ao ensino, ao conteúdo. Então, Vale queria a pena. agradecer a todos por isso. Foi muito bacana. Espero poder voltar em breve. Foram Legal. ótimas, a série foi ótima, Fernanda, a gente agradece. Eu aprendi muito assistindo, acompanhando a sua série. Parabéns pela seleção, pelo cuidado. Acho que deu muita sorte. Foram pessoas muito bacanas, né? Eu fui só um instrumento aqui. Então, queria agradecer a todos aí por essa oportunidade. Sem dúvida, é um projeto de sucesso que eu carrego comigo, assim, aprendi muito e foi muito legal. Feliz, obrigado. Live Juro, obrigado. E nos vemos até na próxima. Acho que é isso. Até. Tchau, Valeu. Fernanda. Tchau, Obrigada. tchau.